Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. Tema de hoje: por que Deus? Quantos de nós já não fizemos essa pergunta a Deus? Por que Deus? Ou para que Deus? Muitas vezes fazemos esse questionamento a Deus. Por que Deus? E essa noite eu espero que o Senhor nos responda. Por que Deus? 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos começar a ler a partir do verso número 7. Segunda Coríntios 4, a partir do verso 7. Por que Deus? Verso 7 diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém? Senhor querido Deus, a Tua palavra vai ser ministrada essa noite. Colocamos em Tuas mãos. Dependemos do Senhor e precisamos de Ti. Espírito Santo, fala o que o Senhor deseja através da Tua palavra e que seja manifestado o Teu poder em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas temos esse tesouro em vaso de barro. Ora, Paulo era um homem de Deus. Um homem que antes de conhecer a Jesus, ele era um fariseu. Ele temia a Deus. Mas o temor dele era tão grande que não havia como entrar na mente dele que um homem como Jesus estivesse como Deus nessa terra. Então Paulo, que antes chamava Saulo, ele começou a perseguir os cristãos. Mas um certo dia, Jesus tem um encontro com Saulo. E naquele dia, não só o nome dele passou a ser Paulo, como a vida dele foi transformada. Ele mudou, não só o nome, mas ele mudou a mente dele e mudou o coração. Então Saulo tem um encontro com Cristo, aceita Jesus como seu Senhor e passa a servir ao Senhor. Passa a andar conforme a palavra que Jesus ensinava. E ele passa de perseguidor a perseguido. Então nós vemos que Paulo, durante o percurso dele, após a conversão, quando ele começa a andar com Cristo e a honrar o que Jesus Cristo dizia, ele começa a ser perseguido, e sofrer injúrias, e sofrer lutas, e sofrer decepções. Então, um determinado dia, ele manda uma carta aos Coríntios, onde ele diz: olha, mas temos esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro é esse? O que Paulo estava querendo dizer? Ora, é por certo que os irmãos ali em Coríntios deviam estar passando por tribulação. Então ele vem e direciona uma carta àquela igreja. Ele diz: olha, nós temos em vaso de barro um tesouro. Quem é esse vaso de barro? E quem é esse tesouro? Que nos ajuda nas nossas tribulações. Ele estava querendo dizer que nós somos o vaso de barro. Ele estava querendo dizer àquela igreja de Coríntios: olha, vocês são um vaso de barro. E vocês estão sujeitos à trincadura, estão sujeitos a ser quebrados, porque vocês são de barro. Mas dentro de vocês há um tesouro precioso.
Há algo dentro de vocês, que vocês têm que se lembrar que está dentro de vocês. E que tesouro precioso é esse? Paulo estava dizendo do Espírito Santo. Jesus, quando esteve na terra, e pouco antes dele subir, ele diz: olha, não saiam de Jerusalém, até que do alto lhes desça poder. E Jesus disse isso aos discípulos. Por quê? Porque para enfrentar a vida cristã sem poder, não dá. Para enfrentar a vida cristã sem a ação do Espírito Santo, nós não conseguiremos viver a vida que Jesus nos chamou para viver. Então Jesus disse: olha, não saiam de Jerusalém até que do alto lhes desça poder. E Paulo, depois ele vem e diz: olha, vocês aceitaram a Cristo, vocês têm a Cristo. Vocês são como um vaso de barro. Vocês estão sujeitos às intempéries desse mundo. Mas dentro do coração, da mente e de vocês, há um Espírito precioso, que é o Espírito Santo de Deus. Por que que antes dele falar em todas as perseguições, lutas e decepções, ele vem e ele diz: olha, antes de tudo, dentro de vocês, há a ação de um Deus. Há um Deus que está agindo dentro de vocês. E depois ele diz: olha, vamos lá. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus. E não de nós. Aí ele diz: olha, há um poder dentro de vocês, e que excede a tudo, que vai fazer você vencer a tudo. E ele diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. O que ele estava querendo dizer? Ora, vocês são crentes, estão buscando a Deus. Vocês acham que não vai existir pressão do mundo contra vocês? Paulo estava querendo dizer: olha, quando eu me converti foi que as pressões vieram sobre a minha vida. Então nós somos pressionados de todos os lados. Há pessoas que são pressionadas no trabalho, há outros que são pressionados na faculdade, outros são pressionados dentro de casa, outros são pressionados pela vizinhança, mas há pressões de todos os lados. E essas pressões são ocasionadas pelo nosso inimigo, pelo nosso adversário. Por quê? Aí Paulo diz: olha, é de todos os lados vem pressão. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino que quando Saulo se converte e aceita Jesus, e ele é transformado, o nome dele é mudado para Paulo, eu acredito que os próprios familiares dele também começaram a perseguir ele. Começaram também a repudiar ele. Eu acredito que aqueles que andavam com ele, perseguindo os cristãos, passaram a perseguir ele. Então ele vem a tal ponto de dizer: olha, é de todos os lados que nós somos perseguidos. É de todos os lados que somos pressionados. Para quê? Somos pressionados para dizer não a Jesus. Somos pressionados para dizer não à nossa fé. É por isso que o tema dessa noite é: Deus, por quê? Ou, por que Deus? Por que eu estou passando tanta luta? Por que a luta não passa? Por que tanta tribulação? Por que tanta luta? Por que tanta pressão? Às vezes a gente chega nas pessoas aí fora e diz: vamos para a igreja que tudo vai melhorar. E a gente tem plena certeza disso. Só que muitos, quando chegam na igreja, que vê que essa melhora não acontece ao seu redor, desistem de Jesus. E há pessoas que dizem: eu já ouvi isso. Agora que eu aceitei a Jesus, as coisas pioraram. Nós temos que entender que há um inimigo, nós temos que entender que há uma luta espiritual que eu e você não vemos, mas ela existe. Enquanto não aceitamos a Jesus, nós estamos andando conforme os preceitos desse mundo. Enquanto não aceitamos a Jesus, o inimigo verdadeiramente não se levanta contra nós. Mas a partir do momento que eu abro a minha boca e eu digo: Jesus é o meu Senhor, as lutas elas vão vir. Agora, como você vai enfrentar essa luta?
Ah, então quer dizer que antes não vinha luta? Vinha também. Também vinha luta. Só que quando vem, depois que aceitamos a Jesus, a nossa luta tem que ser encarada diferente. Nós temos que entender que as lutas podem vir, mas dentro de nós há um espírito. Aquele espírito que Jesus disse aos discípulos: olha, vai lhes descer poder para vocês irem e fazerem a minha vontade. Então esse mesmo espírito está dentro de vocês. Então se a luta intensifica, peça ao espírito direcionamento. Vamos lá. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimado. Não estamos sem ânimo. Não podemos ficar desencorajados. Não podemos ficar desanimados. Podemos ser pressionados para desistir de Jesus. Mas desanimar de Cristo nunca. Eu imagino que Jesus, antes de ir para a cruz, o quanto que ele foi pressionado no Getsemane. Quanta pressão veio sobre aquele homem, para que ele desistisse do propósito de Deus para com a vida dele. Mas ele não desanimou. Ele teve medo? Teve. Ele passou pela luta, pela prova, pela angústia? Sim. O medo veio sobre Jesus? Sim. Agora o desânimo para dizer: não, Deus, eu não vou fazer a tua vontade, isso não teve em Jesus. Quando os guardas vieram até ele, ele se manifestou para os guardas. Ele disse: eu sou Jesus. Ele não desanimou do que Deus tinha para ele. Por isso Deus diz para nós: não desanimem, assim mesmo com as lutas, assim mesmo com as pressões. Não desanime. Podemos ser pressionados, sim. Desânimo em Cristo, não. Vamos mais à frente. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Ficamos atônitos. Ficamos perplexos. E muitas vezes dizemos para Deus: Deus, o que está acontecendo? Perplexo. Mas não entrar em desespero. Deus diz: pode haver, você pode ficar perplexo, desesperado não. Porque quem se desespera se mata. Quem se desespera faz algo errado, mata o outro, se desanima. E ele diz: desesperado não. Por quê? Porque quem está desesperado está sem amparo, está sem trato. Desesperado quer dizer que Deus é então negligente para conosco? Então ele diz claramente: ó, você pode ficar perplexo. Agora eu não quero que entre o desespero dentro do teu coração. Igreja, nós vamos passar por luta e decepção. Vamos passar por dificuldade. Vamos ter dias de angústia. Agora, desespero não. Eu estou com a minha mãe em casa numa situação de enfermidade. Está com os 2 pés se abrindo em ferida. E ela já está dias assim, acho que mais de 60 dias. E hoje eu disse para ela: a senhora quer ir no médico, quer ir no hospital? Quer ir no trauma, quer ir no regional? Não, Plínio, porque se eu for, vão arrancar o meu pé. Vão arrancar meus pés. E eu vi nela um medo. Mas a todo instante ela está ali falando em Jesus, todo instante falando de Deus, e todo instante demonstrando a fé dela em Deus, mesmo que a situação seja uma situação de desespero. Porque ela já passou por cerca de 2 médicos, e os médicos não sabem o que é. Então, se os médicos não sabem o que nós temos que fazer em casa? Orar e buscar a Deus, entregar a vida dela nas mãos de Deus. E é o que nós temos feito. Quando a solução não vem de homens, a solução só pode vir de Deus. Por início, se a solução não vier da parte de Deus, continuamos crendo em Deus. Eu me lembro que quando meu pai morreu, quando eu fui olhar o corpo dele, o inimigo soprou no meu ouvido: e aí, cadê as tuas orações? E naquele momento ali, eu tive que agradecer em alta voz a Deus, por ter tido o pai que eu tive. Como que você vence o inimigo? Quando ele vem no seu ouvido.
Você não vai vencer ficando desesperado. Plínio, está difícil, tá. Mas desespero não. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Verso 9, somos perseguidos, mas não abandonados. Podemos ser perseguidos, podem se levantar contra nós, no trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for, na vizinhança. Mas entenda, você não foi abandonado, porque Deus não abandona ninguém. Primeiro de tudo, você está aqui porque um dia Deus te chamou. Tudo é obra do Espírito. Você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, é obra do Espírito. Deus um dia te trouxe até aqui, você aceitou a Jesus, é obra do Espírito. Então Ele não te abandonou. Talvez você esteja sofrendo perseguição dentro de casa. Às vezes é irmãos, sobrinhos, tios, mãe, pai, que não entendem e te perseguem. E entendam, aonde você estiver, estarão olhando para vocês. Estarão te perseguindo. Estarão olhando e vendo como você se comporta como cristão. Como tem sido os seus passos. Muitas vezes nos perseguem falando algo para nós, para tentar nos abater. E outras vezes estão nos observando, para tentar ver em nós uma falha. Mas entenda, a perseguição pode vir. Agora entendam, Deus não nos abandonou e não irá nos abandonar. Pode a tua família toda te perseguir, mas Deus não irá te abandonar. Vamos lá. Abatidos, mas não destruídos. É tudo o que o inimigo quer. Ele quer nos abater de tal forma para que nós venhamos a negligenciar a nossa fé em Deus. Qual é a luta real? A luta do inimigo se levantar contra nós é justamente para tentar fazer com que eu e você venhamos a perder o quê? Carro, moto, casa, dinheiro. Será que o inimigo está tão preocupado com tudo isso, embora às vezes ele age nessas áreas? O inimigo não está preocupado se você vai perder carro, se você vai perder moto, se você vai perder casa, se você vai perder dinheiro. Embora eu digo de novo, ele às vezes age nessa área. Às vezes ele age na área das finanças. Às vezes ele age em todas essas áreas. Sim, mas o foco é fazer com que você perda a sua fé. E eu vou dizer mais na frente aqui, o que aconteceu com Simão Pedro. Mas vamos lá. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O que eu disse para vocês? Olha, as pessoas muitas vezes estão nos perseguindo ou estão nos observando, para ver em nós uma falha, ver em nós algo que nos desabone como cristãos. Então a Bíblia diz aqui, olha, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nós. Paulo está dizendo, procedência. Está passando luta, o inimigo está se levantando. Qual tem sido a sua procedência? A sua procedência tem que ser a procedência de filho de Deus. Que mesmo mediante a luta e dificuldade, continua dizendo que Jesus é Senhor. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha, você está abatido, o inimigo está achando que você está destruído. Você não está destruído, você foi abatido. E muitas vezes nos encontramos assim. Muitas vezes parece que a nossa fé, ela falta, ela falha. Às vezes estamos abatidos. E podemos até, como a Bíblia diz, ficar abatido. Mas temos que ter em nossa mente que destruído, não, porque a Bíblia diz, olha, tema aquele que tira a vida e lança a tua alma no inferno, não tema aquele que tira a tua vida. Podemos ser abatidos sim, destruídos, não. Pode o inimigo se levantar contra nós para nos abater. Agora, se achar que foi destruído, não, porque só quem pode nos destruir é Deus. E Deus não destrói os seus filhos. Jesus morreu para que tenhamos o que? Vida e vida em abundância. Assim diz a palavra do Senhor.
Jesus não morreu por nós para que fôssemos destruídos. Jesus morreu por nós para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Assim diz a palavra de Deus e assim nós cremos. Como tem sido a sua procedência? Mediante a luta. Porque às vezes as pessoas estão olhando e o inimigo também está olhando. Ele se levanta e tenta fazer com que eu e você venhamos a murmurar contra Deus. Todos estão olhando, as pessoas ao lado e o inimigo. Porque querem ver, eu quero ver como é que esse cristão agora vai sair dessa situação. Eu quero ver ele murmurar contra Deus. Eu quero ver o que ele vai fazer. Ah, Plínio, quer dizer que o inimigo faz isso? Faz isso sim. Vamos ler a palavra do Senhor. Abram suas Bíblias aí em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, verso 31. Lucas 22, verso 31. Toda luta que passamos é para que venhamos a dizer não a Jesus. Toda luta que o inimigo se levanta contra nós é para que nós venhamos a negligenciar a nossa fé. Tudo está baseado nisso. O que está escrito em Lucas 22, verso 31? Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus disse que ele não iria passar pela peneira? Não disse isso. Jesus disse que ia evitar de ele entrar na determinada peneira? Ele não disse isso. Jesus disse, vou evitar de você passar por qualquer decepção ou desilusão? Não. Jesus não disse isso. Mas o diabo queria o quê? Peneirar a vida dos discípulos. E Jesus, ao ver isso da parte do inimigo, não disse para os discípulos, olha, eu vou evitar da luta acontecer. Não. Jesus disse, eu orei por você para que a tua fé não desfaleça. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como pode? Jesus andava com Pedro, Pedro com Jesus. Por que Jesus não disse, olha, o inimigo quer lhe peneirar, quer lhe matar. Mas eu não vou deixar isso acontecer não, Pedro. Mas isso não aconteceu. Ah, Plínio, então você está querendo dizer que Jesus permitiu Pedro passar pela peneira? Pedro passou por muitas situações difíceis. E no fim, acabaram matando a Pedro. Mas Pedro não negou a Jesus. Então o foco de tudo não está em garantirmos a nossa vida aqui nessa terra como uma vida plena, vida boa, abundante. O foco de tudo é, mesmo no meio da luta e da desilusão, da dificuldade, é mantermos a nossa fé em Deus. Porque Jesus, ele diz, olha Pedro, eu orei por você, não para que você não passasse pela peneira. Jesus disse para Pedro, olha, eu orei por você para que a tua fé não desfaleça. Jesus estava muito mais preocupado com a fé de Pedro do que com o corpo físico de Pedro. Porque o corpo físico passa. Mas a fé não pode passar. Porque a fé é a aliança que temos com Jesus. É pela fé que nós alcançamos graça. É pela fé que nós somos salvos. A fé que nós temos em Jesus Cristo, o nosso autor e consumador da nossa fé. A fé que nós temos nele, saber que ele morreu por nós. E saber que um dia estaremos no reino do Deus amado, por causa da nossa fé que temos nele, pela ação dele na cruz. Então tudo isso que Jesus fez por nós, o diabo quer tirar. Entendam, houve um sacrifício da parte de Deus,
houve um sacrifício da parte de Jesus. Quer dizer que não tem que ter sacrifício da minha parte? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal forma que deu o Filho dele por amor a nós. Houve um sacrifício da parte de Deus. Deus teve que pegar o seu Filho unigênito e dar por você. Houve um sacrifício da parte de Deus. Jesus veio a essa terra. Passou pelo que passou e no dia da cruz não negou o que Deus tinha para ele. E Jesus entregou a vida na cruz. Houve um sacrifício da parte de Jesus. Houve um sacrifício da parte de Deus, houve um sacrifício da parte de Jesus. E da minha parte, quer dizer que não tem que ter nada? Da sua parte tem que ter a fé. Porque é justamente o que o diabo quer tirar. A fé que te faz levantar, sair da tua casa e vir até aqui para buscar a palavra dele. A fé que te faz levantar e orar por um enfermo. A fé que te faz crer que um dia tu estarás no reino da glória com Deus. Essa fé é o que o diabo quer tirar. E você vai deixar? Vamos lá, abram suas Bíblias no livro de Jó. Jó capítulo 19. Vamos ver o que a Bíblia tem para nos dizer. Jó capítulo 19, nós vamos ler o verso 25. Eu disse para vocês que o inimigo muitas vezes ele nos acusa assim. E ele se levanta e ele faz questionamentos também para Deus. E a Bíblia diz que um dia o inimigo foi ao céu e ele questionou a Deus. Quando Deus disse: tem visto lá na terra o meu servo Jó? Ele diz: também o Senhor protege ele em tudo? Tira dele o que ele tem para ver se ele não vai se levantar contra o Senhor. O diabo quis botar a dúvida no coração de Deus. Você acha que o diabo não tenta colocar a dúvida no meu e no seu coração? Vocês podem ter certeza que sim. Mas vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz. Jó capítulo 19, verso 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia o meu peito o coração. Havia dentro de Jó uma fé que ele acreditava que mesmo que ele morresse, e naquele dia da morte dele, a carne se acabasse aqui, ele iria ver o Redentor dele. Então o inimigo se levantou na vida de Jó, para tentar fazer com que esses versos que estão escritos aqui, não se cumprissem. Tudo que o diabo queria fazer na vida de Jó, era fazer com que ele perdesse a sua fé. Muitas vezes nós questionamos a Deus: Deus, por que estou passando isso? Para que estou passando isso? Eu creio que Deus muitas vezes também nos prova. Seria muito fácil vir para a igreja e as coisas darem tudo certo. Seria muito fácil adorar um Deus assim. Um Deus que não nos põe à prova. Seria muito fácil, seria muito bom. Mas não é verdade. Deus muitas vezes nos põe à prova. E Ele já nos deu o escape. O escape é o que está lá, que quando eu comecei a pregar aqui, que eu falei, o tesouro que está dentro de nós. Qual é o escape? É o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda nas nossas tribulações. Deus, Ele muitas vezes nos coloca à prova. Mas dentro de nós há um ser que é Deus, que vai nos capacitar para sairmos da prova, dando glória a Deus. Deus não vai nos tirar do vale, mas Deus vai nos capacitar, estando dentro do vale, a sair de lá.
É eu e você que cremos em Deus, acreditamos nele e nos levantamos e dizemos: eu vou sair dessa situação. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Totalmente o contrário do que Satanás queria para Jó. Satanás queria que Jó murmurasse contra Deus. Vai, Deus, tira dele as posses, tira os filhos, tira a saúde, tira o que o Senhor tem protegido. E o Senhor verá se ele não murmurará contra o Senhor. Se ele não te amaldiçoará. E o inimigo é tão sujo, que além de tirar o que ele tinha, de filhos, de posse, de bens, levanta a mulher contra ele, levanta os amigos contra ele. Jó estava só, era só ele e Deus. E vai ter ocasiões que vai ser só você e Deus. É muito bom quando temos pessoas ao nosso redor, ao nosso lado, para nos dar força e nos ajudar. Mas quando estamos passando por determinadas lutas, o refrigério virá somente de Deus. Nós sabemos que determinadas lutas, quando estamos deitados no nosso travesseiro, refletindo sobre a vida, é só Deus que vai estar conosco. É bom quando o líder de célula vem conversar conosco, é bom quando os pastores vêm conversar conosco. Mas os líderes, os pastores, eles saem, eles vão viver a vida deles. E vai ter momentos que é você e Deus. É você e Deus. Para que Deus te capacite a sair. Então não esqueçam o que foi pregado aqui hoje. A Bíblia diz, Paulo diz, olha, dentro desse vaso de barro que é você, há um tesouro que está dentro de você, e esse tesouro é o Espírito Santo de Deus. Então naquele momento, naquela noite, em que você olha para um lado e olha para o outro e é só você, eu quero dizer para você essa noite, Deus está contigo, Deus está com você. Assim como o inimigo, ele também está lá soprando palavras no seu ouvido. Murmura contra Deus e morre. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Essas são as palavras do diabo para nós. Mas a nossa palavra para o diabo qual é? É essa aqui: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Essa é a palavra dos filhos de Deus. Essas são as palavras que temos que dizer para que o inimigo ouça o que sai da tua boca. O que tem saído da tua boca, cuidado com o que você fala. O inimigo não sabe o que você pensa. E ele tenta fazer com que você abra a tua boca e amaldiçoe a você mesmo. Por que Jó, depois de tanta luta, ele não disse? Depois de tanta luta, o que ele disse? Com tudo isso, o meu Redentor vive. Com tudo o que você está passando em casa, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, no teu corpo, com tudo que você tem passado, o teu Redentor vive. Amém? Se põe de pé, louvor. Eu queria orar com vocês. Eu sei que às vezes a gente passa por algumas situações que a gente pergunta a Deus: por que, Deus? O porquê disso? Esses dias nós levamos a minha mãe em tantos médicos, levamos em médico, levamos para a farmácia, e toma bezetacil, e toma tudo quanto é remédio, e nada sara. E esses dias me chamaram para orar sobre ela, ontem. Na hora que Gisele me chamou para orar pela minha mãe, eu já tinha orado por ela várias vezes, nesses dias. Mas ontem, quando Gisele me chamou para orar por minha mãe, me bateu uma dúvida no meu coração. E eu fiquei dizendo para mim mesmo: mas eu já orei tanto. E não está melhorando. E eu não fui orar. E hoje de novo Gisele veio.
Plínio, vamos lá orar para sua mãe. E hoje eu tive que dizer a Satanás: ontem eu não fui, mas hoje eu vou. E eu fui novamente orar por minha mãe. E amanhã eu vou orar novamente. E depois de amanhã eu vou orar de novo. E eu vou continuar orando, porque a oração demonstra que nós cremos em Deus. Quando oramos e abrimos a nossa boca e verbalizamos o pedido do socorro a quem pode socorrer, o nosso pedido de socorro tem que ser dado a Deus. Quando médicos não resolvem, quando remédio não resolvem, é Deus que vai agir. A Plinice não agir, eu continuarei orando, entregando nas mãos de Deus. Façam o mesmo. Mesmo que aquela tua resposta da parte de Deus ainda não veio, a resposta nessa noite para você é: continue orando a Deus.